Meus queridos amigos, meus nobres seguidores, estamos aqui mais uma vez, como sempre, trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais de reflexão, de meditação, mas muito mais do que isso, devocionais orientativos. Por quê? Como eu disse, é uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. O título do nosso devocional de hoje é Ponha em ordem o seu mundo interior. Vou repetir, ponha em ordem o seu mundo interior. E eu queria trabalhar nesse tema a partir do relato bíblico da criação. Gênesis capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Você conhece a história da criação, certo? E eu queria aproveitar esse texto para usar na nossa vida. O texto diz que Deus criou os céus e a terra. Criou do nada, mas diz que a terra era sem forma e vazia. E às vezes a nossa vida está assim. Da mesma forma que Deus criou a natureza, criou os céus e a terra, e Ele é o Criador do universo, Ele também é o meu Criador, o teu Criador, é o nosso Criador. Mas a despeito de Deus ser o nosso Criador e tudo que Ele faz é bom e perfeito, às vezes a nossa vida, principalmente na nossa questão emocional, na nossa mente, nos nossos sentimentos, está aqui, como diz a Bíblia, como era a terra, sem forma e vazia, e havia trevas, abismo. Às vezes a nossa vida está assim, numa profunda escuridão, totalmente desorganizada, vivendo como abismos e abismos, trevas, aquela escuridão. Mas você vê que a terra era assim, mas Deus começou a colocar as coisas em ordem. Deus também quer que a sua vida esteja em ordem. Por isso o título do devocional é isso: ponha em ordem o seu mundo interior. Veja que a terra era sem forma e vazia, mas Deus não a deixou assim. E da mesma forma, se a nossa vida está assim, sem forma, vazia, na escuridão, totalmente desorganizada, não podemos de maneira nenhuma permitir que continue assim. Temos que pedir a ajuda de Deus e fazer algo para mudar, para que o nosso mundo interior comece a ficar em ordem. E veja que lá na criação, Deus começou a colocar as coisas em ordem. E fala que a primeira coisa que Deus fez foi criar a luz. E disse Deus: haja luz. Nós precisamos também dessa luz para vir iluminar a nossa vida, para tirar toda a escuridão que está encobrindo os nossos olhos espirituais, que está deixando a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos nesse caos, nessas trevas. Precisamos de luz. A luz ilumina, clareia, aquece. Precisamos de um aquecimento para a nossa vida quando se encontra totalmente gélida, totalmente fria. Precisamos de iluminação, de aquecimento para tomar fôlego e começar a colocar a nossa vida, o nosso mundo interior em ordem. Deus criou a luz e começou a colocar ordem no mundo. E veja que Deus não fez tudo de uma vez. Quando a gente lê o relato da criação, cada dia Deus fez algo. E não foi o dia inteiro. Se você prestou atenção, quando Deus cria a luz aqui, no versículo 3 até o 5,
E no finalzinho do 5, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Veja, no primeiro dia Deus só fez isso. O que era mais importante para aquele dia. O que ia dar início para o mundo começar a ficar em ordem. Foi a luz. Mas o texto fala que Deus fez isso à manhã e à tarde. À noite Deus não fez nada. Para que o nosso mundo interior comece a se organizar, nós precisamos colocar as coisas em ordem gradativamente. Precisamos entender que não dá para colocar o nosso mundo em ordem de uma noite para o dia e tudo de uma vez. Precisamos de organização, precisamos de um cronograma, como Deus fez, em etapas. E é importante que a gente reserve um tempo para descanso. Precisamos também descansar. Veja, Deus não precisava de descanso, mas Ele não trabalhou à noite para deixar uma dica para nós, para deixar um conselho. Precisamos diariamente reservar um tempo para descanso, para dormir, para relaxar, para repousar. Deus fez a luz, descansou, certo? E aí veja que o texto bíblico continua, versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de água. Então fez Deus o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Veja, Deus começou agora a separar, o céu, separar águas de águas. Deus foi fazendo isso gradativamente, dia após dia. Mais uma vez, precisamos colocar em ordem o nosso mundo interior. E precisamos fazer isso diariamente. Não adianta você fazer uma coisa agora e esperar uma semana, um mês. Todo dia temos que fazer um pouco. Não dá para fazer tudo de uma vez. Mas também não podemos ficar procrastinando, demorando. Precisamos de uma organização, de um cronograma. Dia a dia, Deus foi criando as coisas. E muito importante, veja que no final do dia, depois que Deus criou a luz, a Bíblia fala que Ele viu que era bom. Depois que Ele criou o firmamento, segundo dia, Ele viu que era bom. Então, cada coisa que Deus fez na sua organização, no seu cronograma, Ele também fez uma avaliação, uma supervisão. Nós precisamos também disso na nossa vida. À medida que fomos colocando as coisas em ordem, gradativamente, paulatinamente, progressivamente, precisamos também dar uma pausa e nessa pausa refletir. Olha, o que eu fiz foi bom? Se não foi bom, vamos refazer. Deus faz tudo o que é bom, mas nós somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas. Mas mesmo Deus sendo bom, lá no final de cada dia, Ele fez uma avaliação e viu que era bom. A gente precisa também começar a colocar em ordem o nosso mundo interior, mas sempre dar uma pausa para fazer uma avaliação, para fazer uma supervisão e ver se aquilo está bom, se melhorou. Se está bom, amém? Vamos para o próximo passo. Se não está, vamos refazer esse passo. E só muda o passo depois que entender que aquele passo já está bem feito. Senão a gente refaz. E Deus fez assim, gente. Olha, diariamente, durante uma semana, 6 dias, cada dia, Deus fez algo e no final Deus avaliou. Nós precisamos também disso. Mais uma vez, fazer as coisas, não todas de uma vez, que a gente não consegue, mas fazer paulatinamente, gradativamente, progressivamente, sem parar, sem perder o ânimo. E sempre fazer uma supervisão, uma avaliação. Mais uma vez repetindo, se você quer colocar em ordem o seu mundo interior, não apenas isso é um querer, é uma necessidade. Faça isso gradativamente, mas de forma contínua. Veja que Deus não fez a luz e uma semana depois separou o firmamento, uma semana depois criou as árvores, uma semana depois criou os animais. Não, um dia após o outro. Então nós precisamos fazer cada tarefa gradativamente, seguindo um cronograma,
sem interrupções, mas ao mesmo tempo uma pausa para repousar, para descansar e para avaliar aquilo que foi feito. Deus foi fazendo tudo isso. E quando chega no final de tudo, olha o que acontece quando a gente lê esse texto maravilhoso. E veja o que acontece lá no versículo 31 de Gênesis 1. E Deus viu tudo que havia feito e que tudo havia ficado muito bom. Olha, além dessa avaliação diária, além dessa organização diária, dessa criação diária de todas as coisas, e que Deus fazia uma avaliação diária, chegou no final, quando ele percebeu que estava tudo pronto, ele falou, opa, não tem mais nada para fazer. E ele olha e viu que tudo era muito bom. Então, na nossa vida também, precisamos colocar em ordem os nossos sentimentos, as nossas emoções, ver se existe alguma coisa lá no passado que a gente não resolveu, alguma coisa que a gente deixou para trás e não resolveu. Vamos resolver, vamos colocar em ordem. Muita gente está sofrendo porque tem questões ainda que não foram resolvidas. O seu mundo está de ponta cabeça, está desorganizado. E por isso, mais uma vez, que o título do nosso devocional é esse: ponha em ordem o seu mundo interior. Mais uma vez, veja se você não tem algumas pendências lá no passado e comece a fazer. Se você quebrou o relacionamento com algum amigo, com alguma pessoa, procure, reative esse relacionamento. Isso vai fazer bem para você e bem para a pessoa também. Muitas vezes a gente não progride porque deixamos algumas coisas, algumas pendências como âncoras que às vezes não nos permite caminhar. Resolva gradativamente, mas não pare. Faça isso continuamente, passo a passo, e descanse, reavalie, avalie, supervisione, e quando você entender que o seu mundo já está ali equilibrado, faça uma avaliação completa daquilo e veja se está tudo muito bem. E mais uma vez, Deus criou o mundo, parou, não precisava mais criar. Mas como a gente lê a Bíblia, principalmente Paulo faz esse discurso lá no Areópago de Atenas, ele cita um poeta dos gregos que diz: porque nele existimos, nos movemos e subsistimos. Deus criou o mundo em 6 dias, não tinha mais nada para criar, mas ele continuou sustentando o mundo, continuou colocando o mundo em equilíbrio, em harmonia, em funcionamento. A partir do momento que a gente vê que as nossas pendências foram resolvidas, que o nosso mundo interior agora está em dia, não podemos, em hipótese alguma, nos dar por acomodado e dizer, tudo bem. Isso é um exercício contínuo, constante. Deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, como algo que seria até como que automático. A gente coloca em ordem, mas vamos manter em ordem. Não basta colocar em ordem, precisa manter em ordem. É como você fazer uma faxina na sua casa, você vai lá no seu guarda-roupa, arruma tudo, opa, está tudo em ordem. Mas você precisa também manter, porque senão daqui a pouco está tudo desorganizado de novo. E acredito que o maior problema é manter as coisas em ordem. Então, ponha em ordem o seu mundo interior, mantenha em ordem o seu mundo interior. Esse devocional é um pouco longo, mas é necessário. E eu peço que você assista até o final. Isso vai te ajudar na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida emocional e na sua vida profissional, em tudo, na sua carreira. Aprenda, se o nosso mundo interior não estiver em ordem, o nosso mundo exterior também vai estar desorganizado, desordenado. Mais uma vez eu conto com você, dê sua curtida, faça o seu comentário, ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe. A minha oração, como sempre, quando eu termino esse devocional, é que o Espírito Santo derrame um bálsamo sobre a sua vida, para que você experimente a paz de Deus que excede todo entendimento.
Aproveite, está vendo aqui no fundo? Olha que coisa bonita, essa paisagem. Eu estou aqui em Guape, no meu sítio, desfrutando dessa paisagem maravilhosa, do cheiro do mato, da natureza, do canto dos pássaros. Deus te abençoe grandemente. Aproveite o dia. Lembre-se mais uma vez, ponha em ordem o seu mundo interior. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e que você aprenda a desfrutar o melhor da vida. Porque a despeito de tudo que há de errado no mundo, na vida, tem muita coisa boa. E compete a nós desfrutar do melhor que a vida nos oferece. Porque a vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Mais uma vez, que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso.